Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso programa de quarta-feira. Eu convido você a abrir a palavra de Deus nos Salmos, número 122, onde Davi, aquele homem que derrotou Golias, disse: Fiquei muito alegre quando me falaram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já estavam em seus portões. O segredo de Davi era confiar e amar a Deus. E ele procurava estar na casa do Senhor, assim como você e eu estamos fazendo agora. Deus seja louvado por isso. Nesse momento eu te convido para fechar seus olhos, para dirigirmos uma prece a Deus. Santo e eterno Deus, obrigado porque nessa quarta-feira tu acalenta o nosso coração. Obrigado porque até agora tua mão esteve ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando. Nos abençoe nesse momento a seguir, é que eu te imploro por amor do teu nome. Amém. Convidamos a todos a adorar ao nosso Deus, cantando o hino número 427. Você aí de casa, nessa quarta-feira, adore a Deus com esse maravilhoso hino. Quero estar.
Boa noite, você que está nos assistindo através das redes sociais. Hoje, culto de quarta-feira. Temos a oportunidade de levar os nossos pedidos a Deus, mas eu quero te desafiar, no meio dessa semana, a começar agradecendo a Deus. Por isso, eu te convido a ler 2 versos que estão no livro de Jó. Capítulo 42, o segundo versículo, faz parte do nosso agradecimento a Deus. Diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Motivo de agradecimento que nós temos a Deus. E o pedido que eu quero te desafiar a fazer a Deus é para que, como o Jó teve essa experiência, nós possamos ter também. Olha o que diz o versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Não é uma maravilha? Então nós temos a oportunidade de agradecer a Deus nessa quarta-feira e pedir a Deus. Agradecer porque sabemos que os planos de Deus não podem ser frustrados. E pedir a Deus que, como o Jó teve a experiência de vê-lo com os seus próprios olhos, nós também possamos ter essa experiência. Então eu te convido a se colocar de joelhos, se você pode, na sua casa, e nós vamos orar a Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador e Mantenedor, muito obrigado, Senhor Deus, porque mesmo em meio às lutas, às dificuldades, o turbilhão de coisas que está acontecendo no nosso planeta, os teus planos não podem ser frustrados, porque bem sei que tudo podes. E no meio dessa situação, Senhor Deus, ouvimos muitas coisas e até ouvimos falar de Ti. Mas eu quero mais do que ouvir, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, com os nossos próprios olhos Te ver. Então, Senhor Deus, muito obrigado por tudo que Tu fez, faz e fará por nós. E nos ajude a confiar mais em Ti. Em instantes, Senhor Deus, o pastor Wesley estará abrindo a Tua palavra, que cada vez mais possamos entender a Tua palavra e praticar a Tua palavra. Isso é o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ela andava tão fraca com a multidão, já havia tentado, mas só fracassado. Com fé persistente queria tocar Jesus Cristo. Seus amigos diziam pra mulher desistir. Por 12 anos ela estava sofrendo. Mulher, se conforme, Jesus Cristo nunca irá te ver. Posso ver sua alegria quando ao longe ouviu um homem gritando, louvando a Cristo. Mestre, Messias, o chamavam de curador. Paralíticos e coxos a correr e a pular, os cegos estavam contemplando ao Senhor. Era agora ou nunca, Ele estava a se aproximar. Sentia alegria e medo também. Jesus Cristo estava tão perto, enfim. Com fé e coragem ela toca ao Senhor, e Ele virou-se para dizer: alguém foi curado aqui.
milagre passou por mim. Quem me tocou, são se tornou e curado está. Venha a mim com fé, sua cura está aqui. Receba o milagre então, pelo nome de Jesus. Mesmo que o inimigo o tente pra desistir, em Cristo está o poder. Ele trabalha e faz o impossível. O milagre vai acontecer. Vai ser curado aqui. O milagre passa por ti. Estenda sua mão, o toque com fé e curado serás. Dê um passo pra salvação. Sua cura está em Deus. Receba um milagre então, pelo nome de Jesus. Receba um milagre então, pelo nome de Jesus. Em Cristo, curado estás. Uma boa noite à querida Irmandade Eclesiástica da Igreja Central de Blumenau. Fico muito feliz de estar aqui mais uma vez com cada um de vocês e temos a convicção de que Deus fala conosco por meio da Sagrada Escritura. E é com esse pensamento que eu quero convidar você, amigo, que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha por meio das redes sociais, a fechar os seus olhos, porque nós iremos buscar a Deus nesse exato momento em oração. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, porque aqui estamos reunidos em Tua face, diante do Teu trono, diante da Tua grandeza, para dizer, Senhor, que somos totalmente dependentes do nosso Criador. Obrigado, Senhor Deus, pelo ar que entra em nossos pulmões, pelas bênçãos, pelas maravilhas que o Senhor realiza em todos os momentos na nossa vida. Venha, por favor, comunicar mensagens celestiais até o nosso coração. Que possamos sair, Senhor, totalmente preenchidos e fortalecidos pelo grande poder de Deus. Oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor Deus. Queridos e queridas, com esse pensamento de ouvir a voz de Deus, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Livro do profeta Samuel, capítulo 17. Samuel era um homem que tinha 3 funções, 3 profissões, podemos assim dizer. Samuel, ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi juiz de Israel. Ele escreveu aqui muitos relatos importantes a respeito da história de Israel, principalmente falando de uma ilustre personalidade bíblica. Essa ilustre personalidade bíblica é o grande monarca judeu Davi. Você com certeza já ouviu falar em Davi várias vezes na sua vida. Você pega a bandeira do país de Israel, você percebe que ali no centro existe uma estrela, a estrela de Davi. Davi, ele é um símbolo do homem ideal no mundo judaico. Ele é um símbolo também da história gloriosa da nação de Israel. E por que tratar da pessoa de Davi? Ora, Davi foi uma das pessoas mais importantes do Antigo Testamento. E aqui você vê o título da nossa mensagem, Davi versus Golias e multidão.
E nós iremos entender por quê. Quando nos deparamos com o capítulo 17, logo pensamos em um duelo. Mas Davi, ele não enfrentou apenas um gigante, mas ele enfrentou também uma multidão. Golias era muito grande, mas a multidão contra Davi era muito maior. E hoje nós iremos nos deter nesses desafios de Davi. E nós também veremos que o Deus de Davi é o mesmo Deus que está disponível hoje para ajudar você nos momentos de luta e de provação. Antes eu gostaria de compartilhar a grande descoberta arqueológica realizada em 1993, a Estela de Teudã. Ela foi encontrada num território que correspondia a um povo inimigo do povo de Israel. Por que estou mencionando isso? Porque existem muitos críticos da Bíblia que eles dizem o seguinte: olha, Davi nunca existiu. Davi, ele é um mito. A ideia deles é dizerem o seguinte: se o avô não existiu, o neto também não existiu. Quem é o neto? Jesus. Mas nós sabemos que esse tipo de argumento é um argumento sem lógica, não tem fonte confiável. Nós podemos usar até a palavra mais conhecida como balela, porque nós encontramos evidências de que realmente o monarca Davi e o reino unificado de Israel foram uma realidade. Então a Estela de Teudã, ela testifica ali a derrota de um dos reis da casa de Davi, conhecido como Acasias, filho de Atalha, e Jeorão, que era filho de Josafá, da linhagem davídica. E ali aparece uma expressão muito clara, que faz menção à existência de Davi e de toda a sua dinastia. Ali diz: derrotamos a casa de Davi, Beit David. Então uma evidência de que realmente Davi existiu de fato. Também foi encontrada na cidade de Gate. A cidade de Gate era uma das cidades filisteias, principalmente a cidade onde nasceu Golias, o arquirrival de Davi. Ali foi encontrada uma cerâmica, e nessa cerâmica está gravado um nome, certo? Um nome filisteu muito semelhante ao nome de Golias, tá? Alguns especialistas da arqueologia até afirmam de forma clara e objetiva: esse nome aí registrado é o nome Golias. Essa cerâmica ela é datada do 9º ao 10º século antes de Cristo, tá? Então uma evidência de que realmente o Golias bíblico ele existiu, né? Era um nome comum ali na região de Gate. Além disso também foi encontrado um relevo lá no Egito, certo? Que foi feito por Sisac I, mais conhecido também como Sheshonq, que foi faraó do Egito, que invadiu Judá nos dias em que Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, era monarca ali em Jerusalém. E ali nesse relevo, em Karnak, percebe-se várias pessoas ali como cativos, povos derrotados por Sisac, e entre eles aparece ali Iuda, que seria Judá, uma referência também a Davi, o rei de Judá. É importante estar compartilhando com você essas evidências para que você entenda que realmente vale a pena acreditar no relato bíblico, naquilo que está na palavra de Deus. E agora eu quero convidar você a olhar comigo o verso 1, o verso 2 e o verso 3 do capítulo 17, que nos diz o seguinte: 1 Samuel, capítulo 17, verso 1, verso 2 e verso 3. Aqui nós iremos nos situar na localização geográfica de onde aconteceram todos os fatos descritos nesse capítulo. Os filisteus reuniram suas tropas para a guerra e concentraram-se em Socó de Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Verso 2, Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no vale de Terebim, certo? Ou vale de Elá, pode estar na sua Bíblia. E se puseram em ordem de batalha diante dos filisteus. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha, e Israel ocupou um outro lado da montanha. E havia entre eles o quê? Um vale. Tá? Bem interessante você olhar essa imagem, para você conhecer bem o local de Israel, o local onde muitas coisas da Bíblia se sucederam. Por exemplo, você vê aí, entre o Vale do Jordão, né, você vê de um lado uma montanha onde está Jerusalém, e do outro lado um monte, que é o Monte Nebo. Foi o monte onde Moisés morreu, né, foi sepultado por Deus e depois Deus o levou para o céu. Então o Monte Nebo, onde Moisés faleceu, ali tem o Vale do Jordão, Jerusalém, que é uma cidade alta,
e isso aí foi uma estratégia de guerra, porque quando se tinha batalha, isso favorecia a visão de uma invasão. Os inimigos que vinham subindo para enfrentar Israel, eles estavam em desvantagem porque eles já estavam subindo uma ladeira, chegavam cansados, desfalcados, numa formação errada. Então, a posição de Israel, estando acima, isso colocaria eles em vantagem. Por isso que Davi diz lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Porque os montes favoreciam Davi. Ele sabia que os montes ajudavam ele nas técnicas de batalha, mas ele tinha a certeza de que os montes não eram simplesmente o fator decisivo para as suas vitórias, mas sim o Deus de Israel. Quando você olha ali a ladeira, né, chegando ali perto do mar, você percebe que hoje é a cidade de Tel Aviv, lá em Israel. Mas antigamente ali, onde hoje se situa Tel Aviv, era o território onde moravam os povos do mar, conhecidos como filisteus. Tá? Então, os filisteus moravam ali, perto do mar, perto da praia, podemos assim dizer, e você vê ali do lado um mapa, e ali está circulado, certo? Ali está um círculo, porque naquele local, era um local fronteiriço, onde fazia divisa entre o povo de Israel e o povo filisteu. Foi nesse local que aconteceu a batalha entre Davi e Golias, que nós conhecemos como Cefelá. A Cefelá, ela é simplesmente nada mais nada menos do que uma baixada. Lá no Rio de Janeiro, eu não sou carioca, tá? Mas eu tenho amigos que são cariocas. Lá existe a Baixada Fluminense, ou seja, a gente conhece um lugar, um vale, podemos assim dizer, como baixada, mas lá é denominado Cefelá. Então foi na Cefelá, numa baixada, que Davi enfrentou Golias, tá? E aí você pode ver o mapa, certo? Das cidades filisteias e também das cidades que eram do território de Israel. Você vai perceber uma coisa bem interessante. Eu fiz questão de colocar ali uma seta, tá? E também tem uma bolinha bem ali perto da seta. Foi aonde aconteceu exatamente a batalha, que foi em Socó. O texto bíblico diz que foi em Socó, na região de Azeca. Inclusive, o sítio arqueológico onde foram feitas as escavações dessa batalha é denominado Tel Azeca, tá? Então, quando você olha aí para a cidade de Golias, que era a cidade de Gate, e você olha para a cidade de Davi, Betlehem, que quer dizer Belém, casa do pão, né? Jesus nasceu em Belém e Jesus era chamado de pão da vida, tem toda uma conexão teológica nisso, né? Jesus, descendente de Davi. Enfim, você percebe que o local onde eles se enfrentaram era um local que ligava, certo? Tanto a cidade de Davi, Belém, quanto a cidade do Filisteu, que era em Gate. Ou seja, nessa batalha, apenas seria o vencedor, e aquele que triunfasse nesse duelo iria levar o corpo do derrotado para sua cidade em linha reta. Ou seja, o local da batalha, o local da disputa, era um local central entre as cidades dos dois guerreiros que iriam se enfrentar. Tá? Isso é bem interessante para a gente se situar ali na história bíblica. Eu peguei esse artigo da revista Super Interessante, que vem falando ali da questão de Davi ter enfrentado Golias, e é totalmente comprovado que a arma que Davi usou, um bodoque, podemos assim dizer, o estilingue, né, a funda, né, várias formas você pode chamar aquela ferramenta, mas o mais ideal seria funda, feita de fibra vegetal. E se você acerta o alvo em menos de 50 metros, você simplesmente deixa a pessoa numa situação muito complicada. A pessoa, ao ser acertada, alvejada, em menos de 50 metros, ela vai ficar gravemente ferida e tem uma grande probabilidade de morrer. Tá? Então, isso aí confirma realmente que Davi, ao acertar a testa de Golias, ele realmente tinha deixado Golias vulnerável, né? Não chegou a morrer exatamente, mas Davi terminou de matá-lo quando puxou a espada. Aí você vê os filisteus, tá? Quem eram os filisteus? Eles eram os descendentes de Cã. Cã era um dos filhos de
de Noé. Perceba que sempre os descendentes de Cã são os inimigos do povo de Israel. Quer um exemplo? Os egípcios eram descendentes de Cã. Eles eram descendentes de Mizraim. Inclusive, até hoje, lá no Oriente Médio, o Egito é conhecido como Mizraim. Você abre a Bíblia lá no capítulo 10 de Gênesis, você vai ver ali a tabela das nações. Entre os descendentes de Cã está Mizraim, pai dos egípcios. Entre os descendentes de Cã estão ali também os cananeus, estão ali os jebuseus, estão ali também os sidônios, dos quais Jezabel, a rainha perversa, fazia parte. Então sempre o povo inimigo de Israel era os descendentes de Cã de modo geral. Entre eles os filisteus, que provavelmente eram da ilha de Creta, tá? E era um dos povos do mar. Eles tentaram invadir o Egito, não conseguiram, e eles se estabeleceram ali no meio do mar. E quando o povo de Israel ocupou Canaã, eles ficaram assustados de querer expulsar os filisteus. Deus tinha dito para eles, toda a terra de vocês, eles não tiveram fé, ficaram com medo de expulsar os filisteus, e depois os filisteus foram uma pedra no sapato para o povo de Israel. Então os filisteus ficaram ali até o tempo da Babilônia chegar ali, e a Babilônia extinguiu e acabou com todos eles. Então eles não existem mais, os filisteus. Mas percebe-se que os filisteus eles eram povos muito maiores que os israelitas. O judeu ele não é muito alto, o judeu ele deve ter no máximo 1,75, 1,80 e olhe lá. Os filisteus eles eram homens altos, muito maiores que os hebreus. Você percebe ali o tipo de capacete que eles utilizavam, né? Então provavelmente era um capacete bem similar a esse que Golias estava usando no dia da batalha ali contra Davi, beleza? Aí está uma árvore, certo? A Pistácia palestina. Essa árvore, ela é conhecida também como árvore terebinto ou árvore de Elá, que traduzido para o português seria carvalho, tá? Então, nem todo carvalho é descendente de judeu, mas há possibilidade de alguns que tem o sobrenome Carvalho, descenderem de judeus, tá? Essa árvore, Elá, significa carvalho. Então, quando a Bíblia diz que eles estavam ali no vale de Elá, significa o vale do carvalho, né? Hoje ela é conhecida como Pistácia palestina. Aquela região é conhecida como Palestina, porque depois de uma revolta que os judeus fizeram contra o Império Romano, o imperador Adriano, ele repreendeu aquela rebelião, e como castigo ele batizou aquele lugar como Palestina, fazendo uma referência aos filisteus, tá? Esse nome Palestina vem dos filisteus, era uma forma de castigar o povo judeu, para o povo agora receber o nome da terra ali, o nome dos seus inimigos cruéis, que eram os filisteus. Agora você está vendo o local exato onde aconteceu a batalha entre Davi e entre Golias, tá? Essa batalha entre Davi e Golias aconteceu exatamente nesse vale. O interessante de tudo isso é que quando aconteceu essa batalha, existia de um lado um acampamento de filisteus, do outro lado um acampamento de judeus. E foi feita ali escavações arqueológicas e encontraram as cozinhas, certo? Dos dois exércitos. Quando escavaram ali do lado dos filisteus, encontraram muitos ossos de porco, tá? Muitos ossos de animais suínos, mas do lado dos judeus não encontraram nada de porco, né? Então a gente percebe aí a dieta, né, daqueles que conheciam as leis deixadas por Moisés, instruídas por Deus, e por aqueles que eram pagãos e idólatras, adoradores do deus Dagon. Agora, nesse momento, eu quero convidar os queridos irmãos a abrirem suas Bíblias, certo? No verso de número 4, do capítulo 17, que nos diz assim: saiu do acampamento filisteu um grande guerreiro que se chamava Golias, da cidade de Gate. Sua estatura era de 6 côvados e 1 palmo. Isso corresponde a 2,99 metros, arredondando 3 metros de altura. Só que quando nós vamos, por exemplo, no capítulo 10 de 1 Samuel, capítulo 10 de 1 Samuel, verso 23, aqui nós encontramos um texto esclarecedor que diz assim, 1 Samuel, capítulo 10, verso 23, correram a buscá-lo,
e ele se apresentou no meio do povo, dos ombros para cima, se sobressaía diante de todo o povo de Israel. Esse homem aqui se chamava Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Ele era o maior dentre o povo de Israel. Quando ele estava no meio da multidão, todo mundo via ele dos ombros para cima. Ele era o gigante de Israel. E você viu aqui o gigante filisteu que tinha 2,99 metros, que era Golias, da cidade de Gate. Resumindo, quem deveria enfrentar Golias era Saul e não Davi. Porque Saul era o homem de maior estatura em Israel. Um outro detalhe também é que Saul era da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim era a tribo especialista em atirar o quê? Com fundas. A Bíblia diz lá no livro de Juízes que eles acertavam até um fio de cabelo. Era a tribo que tinha uma especialidade em bodoque, em fundas. Os melhores atiradores de funda de todo Israel eram da família de Saul e não da família de Davi. Mas o que é que determinou isso? Não foi a habilidade de Davi, foi a habilidade de Deus. Foi Deus quem venceu essa guerra. Foi Deus quem mostrou para o ser humano que ele é soberano. Deus não escolheu o povo de Israel simplesmente porque eles eram os melhores, porque eles eram os mais poderosos. Não. O povo de Israel, vou ser sincero, naquela época não era nada em comparação a outras nações. Você olha, por exemplo, para o Egito, era uma baita nação. Deus escolheu justamente o povo mais fraco e mais simples para mostrar que não é pela força humana e pela capacidade do homem, mas sim pelo braço de Deus, que todas as coisas podem acontecer. Deus não depende de mim, da minha capacidade. Deus é Deus. Deus, ele é autossuficiente. E é isso que Deus mostrou para aquele povo. E principalmente para o povo de Davi também, que não acreditava em Davi. E é por isso que eu quero que você volte lá no capítulo 17. E nós iremos agora para o verso de número 13. O verso de número 13 diz assim: os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido embora, tinham seguido Saul para a guerra. Os 3 filhos estavam na guerra, se chamavam Eliabe, Abinadab e Sama, certo? Aí o verso 15 diz assim: Davi ia e vinha do serviço de Saul, para cuidar do rebanho de seu pai em Belém. Pronto, perceba, Davi, ele era inapto em casa. O pai dele, Jessé, olhava para ele e não via futuro nele. O pai dele via ele simplesmente como um pastor de ovelhas e um menino de recado. Porque ele saía de casa para simplesmente levar comida e saber o que estava acontecendo lá na guerra e voltar para casa. Ele era visto dessa forma, como um menino de recado. E não como um guerreiro glorioso, uma pessoa que tinha um potencial tremendo. Nada disso. Aí o verso 15, que nós acabamos de ler, diz que ele ia e vinha de lá do acampamento de Saul. Ou seja, Saul também conhecia Davi antes do episódio dele enfrentar Golias. Saul provavelmente via Davi lá, mas Saul simplesmente olhava para ele e dizia assim: isso é um menino, não tem serventia nenhuma aqui, a não ser ser o quê? Um menino de recado. Só que simplesmente Davi, ele se deixa ser usado por Deus. Quando você vai, por exemplo, no verso 28 do mesmo capítulo, lá diz o seguinte, verso 28 do mesmo capítulo: seu irmão mais velho, Eliabe, ouviu o que dizia ao povo, e Eliabe se indignou contra Davi, e disse: por que afinal desceste? E com quem deixaste aquelas ovelhas? Bem conheço tua insolência, a maledicência do teu coração. Viestes apenas para assistir o quê? A batalha. Quando Davi se depara com Golias, Davi simplesmente diz: quem é esse filisteu para afrontar o exército de Deus? Pois muitas vezes me livrou o Senhor e assim será de novo. Davi fica indignado quando vê o quê? Golias enfrentando o povo de Israel, blasfemando contra Deus, humilhando a nação escolhida por Deus. E o irmão mais velho de Davi já começa o quê? A querer colocar Davi para baixo, a querer dizer a Davi: Davi, você não é nada, você não tem importância nenhuma aqui, você não soma para nada, você deve voltar para casa porque você nasceu para ser o quê? Um pastor de ovelhas, porque você é isso, um Zé Ninguém.
Em outras palavras, ele estava querendo dizer o seguinte: Davi, você não tem capacidade para lutar, você não tem preparo nenhum, você é um incompetente, você deve ser desprezado, negligenciado, e você tem que parar de ter essa maldade no seu coração de ficar olhando as coisas ruins acontecerem. Você quer ver morte, você quer ver derramamento de sangue, e você não vai ajudar em nada aqui. Vai embora para casa. Davi simplesmente diz para Eliabe que o intuito dele não era esse. O intuito dele era representar o povo de Deus. Era mostrar que o Deus de Israel é um Deus vivo. E o que é que acontece? No verso 33. Vamos lá agora para o verso 33. O verso 33 diz: Mas Saul respondeu a Davi: Tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de o quê? De uma criança. E Golias é um guerreiro desde a juventude. Agora preste bem atenção. Davi é tido como um menino de recado em casa, inapto. O irmão mais velho de Davi o rejeita como um guerreiro, não olha para ele como uma pessoa que tem potencial. Agora, diante da maior autoridade do povo de Israel, Davi ele é rejeitado. Ele é visto como uma pessoa que não tinha o quê? Ele não teria sucesso, ele não tinha capacidade nenhuma de enfrentar um guerreiro como Golias. Só que acontece uma coisa bem interessante. E o que acontece de tão interessante está no verso 34, quando Davi responde para Saul. E ele diz: Quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, apareceu um leão e o urso, e o arrebentava, arrebatava uma ovelha do rebanho. Eu o perseguia, o atacava e o arrancava a ovelha da sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e o feria e o matava. Davi simplesmente diz assim, vocês estão acostumados com o problema, vocês estão acostumados com o mal, vocês estão acostumados com essa situação vergonhosa. Golias, ele está há 40 dias insultando a Deus, porque isso aqui não é simplesmente um insulto a ser humano, mas um insulto ao grande Deus de Israel. E vocês estão acostumados com essa situação, vocês não querem resolver. Vocês estão acostumados com o problema. Que triste, né? Duro isso. Então, Davi, ele diz o seguinte: Deus agiu na minha vida quando eu cuidava das minhas ovelhas. E aqui vai a primeira dica para você, querido irmão, querida irmã. Você quer obter vitórias como Davi foi um vencedor? Para você ter as vitórias públicas na sua vida, Deus está preparando você primeiro nas vitórias privadas, nas vitórias particulares. Antes de Davi enfrentar Golias de forma pública, Deus lhe concedeu vitórias particulares. Quando ele venceu um leão, quando ele venceu um urso. As vitórias pequenas e particulares preparam você para as grandes vitórias. Davi falou isso para Saul e disse: não se acostume com o problema. Muitas vezes nós nos acostumamos com o problema. Muitas vezes nós nos acostumamos com o pecado. É sério isso. E isso é muito preocupante. Nós não podemos brincar com o problema e nós não podemos brincar com o pecado. Você não pode simplesmente cortar o dedo do pecado. Você não pode arrancar a unha do pecado, você tem que cortar a cabeça do pecado. Por isso que quando derrubou Golias, Davi simplesmente cortou a cabeça de Golias. Para mostrar o quê? Que não se pode brincar com essas coisas. Não se brinca com problema. Não se brinca com aquilo que é mal, aquilo que você sabe que a Bíblia nos adverte. Davi simplesmente disse a Saul: Deus está comigo, vamos resolver esse problema. Não se acostume com o problema. Aqui está a primeira lição. A outra grande lição está no verso 42. E o verso 42 é uma fala de Golias. O filisteu pôs os olhos em Davi, e assim que o viu, o desprezou, o menosprezou, porque era o quê? Jovem e de bela aparência. Ou seja, Golias se depara com Davi, e quando ele se depara com Davi, ele simplesmente diz: esse menino tão novo, tão bonito, vai morrer agora nas minhas mãos. Não tem capacidade nenhuma. Perceba, Davi ele foi rejeitado pela família,
rejeitado pela maior autoridade de Israel e rejeitado e menosprezado agora diante de Golias, diante do problema maior ali da nação de Israel. Naquele momento ele começa a ser o quê? Zombado. Davi, ele começa a receber ali vários e vários insultos de Golias e ele começa a ser desdenhado. Agora eu quero fazer uma ligação profunda com uma passagem que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. No Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Verso 52 e verso 53. Aqui o contexto é quando Cristo ressuscita a filha de Jairo, tá? E aqui diz assim: todos choravam e batiam no peito por causa dela. Ele disse: não choreis. Ela não morreu, apenas dorme. E caçoavam dele, pois sabiam que ela estava o quê? Morta. Por que eu estou fazendo esse link aqui com a fala de Golias? É estranho, né? A pessoa está chorando, soluçando, lamentando e de repente ela começa a rir. Para isso acontecer, provavelmente, é uma risada sarcástica, é simplesmente um comportamento cínico, onde o choro realmente não era um choro sentimental, era simplesmente um fingimento. E nos dias de Cristo existia uma profissão estranha e exótica para os nossos dias, que era a profissão das carpideiras. Elas eram contratadas para chorar. Eram pessoas mercenárias que estavam ali simplesmente para ganhar dinheiro e chorar. Elas não tinham sentimento pela pessoa que morreu e muito menos pela família. Quando Jesus chegou lá, Jesus simplesmente disse que a menina não tinha morrido, elas começaram a zombar de Cristo. E Cristo simplesmente olhou para elas e disse: que alvoroço é esse? A menina apenas dorme, ela não morreu. E aí Cristo começou a ser zombado mais ainda. E Cristo simplesmente disse: saiam todos daqui e só fica a família da menina. Por quê? Cristo quis dizer: fica aqui apenas quem realmente está sentindo a perda da menina. Quem é fingido sai. E Jesus disse para aquelas carpideiras: vocês entendem de morte e eu entendo de vida. Levanta a menina, e a menina se levantou. Queridos, esse tipo de procedimento feito por essas mulheres é o mesmo que fez Golias. Muitas vezes você é zombado pelas pessoas aí fora. Muitas vezes você é ridicularizado por ser um servo de Deus e as coisas estarem acontecendo de uma forma que não deveriam estar acontecendo na sua vida. Tantas provações e dificuldades, e as pessoas olham para você e dizem: que tipo de Deus é esse que deixa você sofrer? Você é tão fiel a Ele, você vai na igreja, você é fiel nos dízimos e ofertas, você ora, e por que você passa por tudo isso? Que Deus é esse? Queridos, Pedro disse que nos últimos tempos viriam pessoas escarnecedoras. E se elas não se arrependerem, assim como Golias, elas terão um motivo suficiente de chorar verdadeiramente por um erro caótico que elas estão cometendo. Sabem, meus queridos, Davi, ele entendeu uma coisa muito simples. Ele não estava ali sozinho. E ele sabia que a capacidade física dele era totalmente inútil para vencer Golias. Mas ele sabia que quando ele atirasse aquela pedra, ele sabia que aquela pedra iria ao encontro de Golias com a força de Deus. Aquela funda de Davi, ela não tinha utilidade nenhuma. A maior arma de Davi era Deus. Aí você vê a placa identificando o local onde aconteceu a batalha, e aí você está vendo o riacho onde Davi passou e pegou 5 pedras lisas. Essas 5 pedras lisas onde Davi pegou para enfrentar Golias, ele estava com uma fé tão grande, mas tão grande, que ele disse o seguinte: olha, eu estou indo para vencer um gigante, mas eu sei que o Deus que está comigo, Ele também vai me dar a capacidade de vencer também os outros 4 gigantes irmãos de Golias. Por isso ele pegou 5 pedras. Porque ele sabia que Deus estava com ele. E o que foi que aconteceu? Ele venceu Golias com a ajuda de Deus. Queridos,
Hoje nós podemos simplesmente pedir a Deus para que Deus vença, lute por nós as grandes guerras que nós temos que travar. Hoje nós temos a oportunidade de entregar a nossa vida a Deus, para que Ele guie a nossa vida em conformidade com aquilo que Ele quer e não com aquilo que eu quero. Muitas vezes eu quero ser o meu Deus, mas eu tenho que entender, se eu colocar Deus como meu Senhor, a minha vida vai ser diferente e as maiores vitórias irão acontecer. O grande problema da nossa vida é que nós não aceitamos Jesus como nosso Senhor. Nós falamos muito de Jesus como nosso Salvador. E a Bíblia, ela fala de Jesus como nosso Salvador não muito mais que 15 vezes. Eu creio que até menos. Mas quando a Bíblia fala de Jesus como Senhor, é mais de 150 vezes. Nós temos uma dificuldade de colocar Jesus como Senhor da nossa vida, mas por quê? Ele sabe o melhor para a nossa vida. E se você quer vencer, meu querido irmão, e se você quer ser um grande vencedor como foi Davi, para finalizar eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios. E aqui está o conselho sábio para a nossa vida. Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22. Verso 29. Muitas vezes você pode ser rotulado pelas pessoas como uma pessoa que não tem potencial. Assim era rotulado Davi. Mas olha só o que é que o livro de Provérbios diz. Vês um homem perito em seu trabalho? Ele será posto a serviço de reis. Não será posto a serviço de pessoas obscuras. Davi, ele era visto simplesmente como um pastor de ovelhas. Querido amigo e amiga, se Deus olhava para um pastor de ovelhas e o via como um rei, como será que Deus olha para você, estudante, para você, professor, para você, advogado? Se para um simples pastor de ovelhas Deus o via como um rei, Deus olha para você, estagiário, Deus olha para você de uma forma muito especial, muito importante. Você quer obter as grandes vitórias na sua vida? Seja fiel. Simplesmente seja fiel, assim como foi Davi e muitos homens da Bíblia. Eu acho bem interessante esse texto. Vês um homem perito em seu trabalho, perante rei será posto. Existia um jovem americano. Ele trabalhava com o seu tio na fabricação de velas de cera. E durante muito tempo trabalhou ali com o seu tio, com velas de cera. A sua garganta ficava irritada, seus olhos começavam a lacrimejar, ficavam vermelhos. E durante muito tempo trabalhando, sofrendo ali, o seu tio uma vez chegou e disse assim: Ben, você não vai ficar a vida inteira aqui. Você tem sonhos a realizar na sua vida. O que é que você quer ser, Ben? E ele disse: eu quero ser tipógrafo. E ele se preparou para ser um tipógrafo. Passaram-se 10 anos, aquele menino que muitas vezes as pessoas olhavam e não viam futuro nenhum nele, ele se tornou o maior proprietário de tipografias nos Estados Unidos da América. Aquele grande homem, ele foi o fundador dos Correios nos Estados Unidos. Ele foi o inventor de lentes bifocais e também do para-raios. Ele foi o fundador do horário de verão. Além disso, quando os Estados Unidos se tornou uma nação independente, ele estava lá entre os grandes heróis que tornaram aquela nação independente. Quando esse homem, ele estava em determinado local, reis foram até ele para obter seus conselhos de sapiência. Entre eles o monarca pomposo Luís XIV da França, se cumprindo exatamente o que está escrito na Bíblia. Esse homem foi Benjamin Franklin. Assim como Deus foi um Deus presente na vida de Davi, na vida de Benjamin Franklin, Ele vai ser um Deus presente na sua vida. Não se importe com o que as pessoas falam de você, mas entenda, Deus olha para você de uma forma muito especial, porque se Ele olhava para um pastor de uma forma muito especial, Ele olha para você de uma forma altamente importante, porque você é um filho de Deus. Vamos orar nesse momento? Querido Deus, amado Pai,
Graças te damos pela vida, graças te damos pelo amor, graças te damos pelo cuidado. Nós sabemos, Senhor, que muitas vezes as pessoas não olham para nós de uma forma positiva, não enxergam o nosso valor. Nós sabemos também, Senhor, que temos medo dos nossos problemas. Muitas vezes nos acostumamos com o pecado, muitas vezes nos acostumamos com o problema, muitas vezes não queremos solucionar porque temos medo e insegurança. Que a história de Davi seja um exemplo para nós, que não é pela nossa capacidade, que não é pela nossa força, mas sim pela mão de Deus. Senhor, se porventura tem alguém nessa noite que está com algum problema, com alguma dificuldade, que não consegue solucionar, por favor, Deus, que seja a mão de Deus que derrube esse gigante, que seja a mão de Deus que conceda a vitória, assim como concedeu para aquele menino. Que o Senhor também realize todos os seus planos, Senhor, na vida de cada pessoa que me ouve nesse momento, cada pessoa que está orando comigo, Senhor, que os teus santos planos se cumpram de uma forma completa na vida de cada um deles. Fica, Senhor Deus, conosco e que nós possamos ser como Davi, fiéis, pessoas fiéis, Senhor, que honram a Deus. A Bíblia diz que a consequência é serem honrados também. Que nós possamos ter como prioridade na nossa vida aceitar Jesus como nosso, não apenas Salvador, mas Senhor de nossa vida. Oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor Deus.